Neste vídeo nós vamos resolver problemas envolvendo dividendo, divisor, quociente e resto. Este é o canal Problemas de Matemática, meu nome é Marco e vamos para o vídeo. O quociente e o resto de uma divisão não exata são 17 e 9. O algoritmo é divisor, dividendo, quociente e resto, sendo que o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Sendo que nessa divisão o quociente é 17 e o resto é 9. Então, o quociente é 17 e o resto é 9. Então, fica assim, divisor é igual a 17 vezes D mais 9. Essa é a 1. Se o dividendo for aumentado de 49, então veja bem, que vai ser assim, o dividendo vai ser aumentado de 49. Então, o dividendo mais 49. O quociente vai ser 21 e o resto 6. Então, o quociente vai ser 21 e o resto vai ser 6. Essa é a equação 2, tá? Porque aqui, ó, aqui é o quociente. Quociente vezes o divisor. Então, substituindo aqui, o D, que é 17D mais 9, nessa equação aqui de baixo, vai ficar 17D mais 9, aí vem mais 49, é igual a 21D mais 6. Cortando 17D e 17D, 21 tira 17, fica 4D. 49 mais 9 fica 58. Tirando 6 de cada lado, aqui eu fico com 0 e aqui eu fico com 52. Então, o D vai ser 52 dividido por 4. 52 dividido por 4 dá 1, sobra 1, abaixo 2, dá 13. Então, o divisor é 13. A pergunta é, não é o divisor, a pergunta é qual a soma do dividendo e do divisor. Então, falta achar agora o dividendo. Então, eu vou pegar uma equação dessa daqui, vou pegar essa daqui, ó, D igual a 17D mais 9. D igual a 17D mais 9. E vou achar o dividendo. 17 vezes 13 mais 9. 17 vezes 13, 7 vezes 3, 21. Fica 1 e vai 2. 3 vezes 1, 3. Com mais 2, 5. 1 vezes 7, 7. 1 vezes 1, 1. 1. 5 mais 7 dá 12. Vai 1. Então, o dividendo, ele é igual a 221.
A pergunta é a soma do dividendo mais o divisor. Essa é a pergunta. Ou seja, é 221 dividendo mais 13. 221 mais 13, 4, 3, 2. 234. Na verdade, o quociente da divisão de dois números inteiros é 19 e o resto é 26. O algoritmo é dividendo, divisor, quociente, e resto. E a equação desse algoritmo é: o dividendo é igual ao divisor, que é esse aqui, vezes o quociente, mais o resto. E ele diz o seguinte, que o quociente é 19 e o resto é 26. O resto é 26. Dividendo e divisor, quociente e resto. Então, na equação ficaria assim: D é igual, o quociente é 19, né? 19 vezes o divisor, mais o resto, que é 26. A questão diz também o seguinte: se somarmos o dividendo mais o divisor mais o quociente, o quociente a gente sabe que é 19, e mais o resto, que é 26, isso vai dar igual a 1011. É o que diz a questão. Então, nós sabemos o seguinte: por essa equação aqui, ó, que nós vamos chamar de 1, e essa aqui nós vamos chamar de 2. Na equação 1, nós vamos substituir o D, o divisor, na equação 2. Então, o dividendo é 19D mais 26, que é essa equação aqui, ó, que eu chamei de equação 1. Então, o dividendo é 19D mais 26. Então, eu vou substituir. Eu vou colocar 19D minúsculo, que é 19 divisor, mais 26, que é a equação 1. Substituir aqui. Agora vai D minúsculo, que é o divisor, mais 19 mais 26, que é o quociente mais o resto. É igual a 1011. 19D com mais um D, eu tenho 20D divisor, 20D minúsculo. Agora, somando 26 mais 19 mais 26,
26, mais 19, mais 26. 6 mais 9, 15, com mais 6, 21. Fica o 1 e vai o 2. 2 mais 2, 4, mais 1, 5, 7. Então aqui vai ficar 71. É igual a 1011. Vou tirar 71 dos dois lados, tá? Então eu vou tirar do lado do 1011, 1011 menos 71, 1 menos 1 é 0. Pega 1 emprestado aqui, fica 11. 11 menos 7 é 4, pedi 1 emprestado aqui do 10, ficou 9. Então, eu vou cortar 71 e 71, desse lado de cá vai ficar 940. E do lado de lá, 20D. Vou cortar um 0 de cada lado. Então, 2D é igual a 94, ou seja, o D é igual a 94 dividido por 2. A metade de 94, 47. Esse é o divisor. Mas a pergunta, qual é o dividendo, que é o D? Então, o dividendo é essa equação 1 aqui. Ou seja, o dividendo é igual a 19 vezes o divisor, essa equação aqui, ó. 19 vezes o divisor, 19 vezes o divisor, que é 47, mais o resto, que é 26. Ou seja, o dividendo é 19 vezes 47 mais 26. 19 vezes 47, 893. 893 mais 26. Então, vou pegar o 893 mais 26, que é igual a 919. Que é a letra C. Então, resposta... Letra C, 919. O quociente e o resto de uma divisão não exata são 17 e 9. O algoritmo é dividendo, aqui é o divisor, o quociente aqui e o resto. Nessa questão, o quociente é 17. E o resto é 9. Então, aqui é 9. Então, a equação é dividendo, divisor vezes o quociente, mais o resto. Então, nessa equação aqui vai ficar dividendo é igual a 17 vezes D, mais o resto. 17 vezes D. Aí vem mais. Se o dividendo for aumentado de 9, hoje 49, então vai ficar assim. Dividendo mais 49, o quociente é 21 e o resto, 6. Então ficaria, essa seria a 1, né? Equação 1. E a equação 2 ficaria D mais 49 seria igual a 21 vezes D mais 6. Essa seria a equação 2. Dois.
Essa seria a equação 2. Então, substituindo nessa 2 aqui, substituindo esse D aqui, nós vamos botar no lugar do D 17D mais R. Então, nós vamos pegar essa segunda equação. Vamos substituir aqui no lugar do D, no lugar do D, 17D mais R. Então vai ficar 17 17D mais R. Sim, mas o R é, no caso, é 9. Então aqui, ó, esse R aqui, ó, ele é 9. É 9. Então aqui vai ser 9. Já está 9. Aí vem, substituímos o D por 17D mais 9. Aí depois vem o mais. Quarenta e nove. Que é igual a 21D mais 6. Eu tenho aqui, eu vou tirar 17D dos dois lados. Aqui ficou 0, do lado esquerdo, ficou 0. E do lado direito, vinte e um tira D, fica 4. Então aqui vai ficar 4D, mais 6. Enquanto que aqui ficou 0. Então eu cortei. 49 mais 9 dá 58. Então eu vou tirar agora 6. 58 tirar 6 é 52. Então eu tenho que achar o número que eu multiplico por 4 dá 52. Ou seja, 52 dividido por 4. 52 dividido por 4 dá 13. Ó, 52 dividido por 4 dá 1, sobra 1, dá 13. Então, o valor do D, que é o divisor, é 13. Mas essa não é a pergunta. Então, também, a pergunta não é essa, então a resposta também não pode ser, porque a pergunta é: qual a soma do divisor, do dividendo e do divisor? Tá? Então, veja bem, temos que achar agora o dividendo. Como é que eu vou achar o dividendo? Pegar essa equação aqui, ó. Essa equação número 1 e substituir. Copiar. No lugar do D, eu escrevo 13. 13 mais 9, então fica 17 vezes 3, 13, e soma com 9. 17 vezes 13, 7 vezes 3, 21, fica 1 igual a 2. 3 vezes 1, 3, com mais 2, 5. Agora vamos multiplicar o 1. O 1 vezes 7 dá 7. Então, peraí. Aqui deu 5.
1 vezes 7 dá 7. 1 vezes 1 dá 1. Somando, dá 12, dá 221. Então, eu vou somar 221 com mais 9. Esse é o valor do dividendo. Então, o valor do dividendo é 230. Ok? 230. A pergunta é, qual é a soma do divisor com o dividendo? Ou seja, D mais D. Essa é a pergunta. Ou seja, duzentos e trinta mais 13, que é igual a 243. Então, resposta à letra E. Então, resposta à letra E. Letra E, 243. A soma dos 4 elementos de uma divisão inteira e não exata, ou seja, o resto não é zero. Então, os elementos do algoritmo da divisão são dividendo, divisor, quociente e resto. E a questão diz que a soma deles, do dividendo, mais o divisor, mais o quociente e mais o resto, é 544. Diz também que o quociente é 12 e o resto é metade do divisor. Então, aqui, nós podemos colocar 12 e o resto é a metade do divisor, que é o D minúsculo. E o resto fica igual. Então, é essa a equação. Nós sabemos aqui pelo algoritmo que o divisor, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. E nessa questão, o quociente é 12 e o resto é a metade do divisor. Então, aqui, nós vamos substituir. Então, esse valor aqui do D, nós vamos colocar 12D, né? Vamos substituir aqui, ó, 12D mais D sobre 2. Quem é isso? É o D. Então, nós substituímos aqui. Aí, agora, vamos com o resto da equação. D, aí vem o D, agora vem o 12, mais 12, mais D sobre 2, é igual a 54. Agora, tudo que tem D, nós vamos somar. Ficou assim, aqui tem 12D, com mais um D, 12 aqui, com mais um D aqui, 13. Aqui tem uma metade com uma metade, dá 1. Então, deu 14D. Agora, sobrou 12 aqui. Sobrou esse 12, mais 12. E aqui é o 544, né? Que é a equação do problema. Tá. Se eu tirar 12 desse lado e 12 desse lado, aqui fica 0. Então, fica 14D. Do lado de lá, 544 tira 12, dá 2, 3, dá 532. 532.
Então eu vou dividir, o divisor vai ser 532 dividido por 14. A pergunta é o dividendo, não é o divisor, tá? A pergunta é qual é o dividendo. Esse que nós vamos achar, o D minúsculo, é o divisor. Então, efetuando aqui 532 por 14, dá 38. Então, o divisor é 38, mas nós queremos saber o dividendo. A equação do dividendo é essa daqui. Dividendo é igual a 12D mais D sobre 2. Ou seja, 12 vezes 38. O D é 38. A metade aqui é a metade. A metade de 38 é 19. Então, a resposta vai ser 12 vezes 38 mais 19. 12 vezes 38, vamos lá. 12 vezes 38 dá 456. Então, aqui, 456 mais 19 é o valor do dividendo. Então, somando aqui 456 mais 19, 475. Então, o valor do dividendo, 475. Olhando as opções, é a letra E. Então, resposta, letra E, 475. A soma do dividendo do divisor de um número é 31. O algoritmo da divisão é assim: dividendo é divisor, quociente e resto. E o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, ok? E a questão diz o seguinte, que a soma do dividendo, esse D maiúsculo no caso, a soma com o divisor é igual a 31 vezes o resto. 31R. E depois, a diferença do dividendo e do divisor, ou seja, a subtração, é igual a 21 vezes o resto. E qual é a pergunta? Qual é o quociente? Então, isso daqui é um sistema básico, né, de equações, que eu tenho duas variáveis, D maiúsculo e D minúsculo, e aqui tem mais e menos, eu posso eliminar e achar o D maiúsculo, ou seja, vou somar aqui, ó, essas duas equações, 1D com mais 1D maiúsculo, 2D. 21 com mais 31 com mais 21, R$ 52. R. O que significa? Que se eu dividir todo mundo por 2, vai dar D, a metade de 52 é 26R. Então, o dividendo é 26 vezes o resto. Se eu substituir numa dessas equações aqui, eu vou achar agora no sistema, né? Eu achei o D maiúsculo, agora para achar o D minúsculo, eu substituo em qualquer equação dessa daqui.
Vou substituir na primeira D maiúsculo, que eu vou colocar 26R, porque está aqui, ó. Tá? Mais D minúsculo é igual a 31R. Ficou uma equação aqui do primeiro grau, que eu tenho 26R de um lado e 31R do outro. Eu posso subtrair 26R de cada lado. Aqui vai ficar 0. 31 menos 26 dá 5R. Então agora eu tenho o valor do D minúsculo, que é 5R. Ora, o D maiúsculo é 26R. O D minúsculo é 5R. Substituindo naquela equação do dividendo, a equação, o dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto, eu vou ter o seguinte, D maiúsculo 26R, D minúsculo 5R, aí vem o D minúsculo está multiplicado pelo Q mais o R. Então agora eu vou fazer o seguinte, eu tenho aqui, nessa daqui, 5R vezes Q mais R. Os dois têm R, coloco o R em evidência. Divido 5R vezes Q dividido por R, vai ficar 5Q. Mais R dividido por R dá 1. Então eu peguei o 5RQ e dividi pelo R. Cortou o R e ficou 5Q. Bom, aqui desse lado está o 26R. 26 vezes R aqui. Aqui dos dois lados estão multiplicando o R, eu vou dividir os dois lados por R. Cortei os dois R's. Então, o que restou? 26 é igual a 5Q mais 1. E a pergunta é para achar o quociente, né? É uma equação do primeiro grau. Eu tenho um aqui, eu vou tirar um desse lado, ficou 0, e vou tirar um desse lado, ficou 25. Então, 25 é igual a 5Q. Qual é o número? Quero achar o quê? Qual é o número que eu multiplico por 5 e dá 25? 25 dividido por 5 dá 5. Então, o quociente é igual a 5. E é essa a pergunta da questão. Ó. Qual o quociente da divisão? Então, a resposta 5, letra C, tá? Então, aqui, ó, resposta letra C, 5. Em uma divisão inteira e não exata, o divisor é 23 e o resto é 4. Ó, dividendo, divisor, quociente, resto. O dividendo é igual ao divisor vezes o quociente mais o resto. Nessa equação, o divisor é 23. Então, eu vou colocar aqui 23. E o resto, 4. Então, vai ficar assim. A equação 1. Dividendo. 23, que é o divisor, vezes o quociente, mais 4, que é o resto. Qual o maior número que se pode somar ao dividendo? Então, eu vou somar um número x e ele tem que ser o maior possível. De modo que o quociente aumente 3. O quociente aumente 3 é o maior número possível. Agora, uma observação. O maior número possível vai ser também o maior resto
resto possível. O maior resto possível é o divisor menos 1. No caso, o divisor aqui, ó, 23. Então, o maior resto possível é 22, porque tem que ser pelo menos uma unidade a menos que o divisor, o maior resto possível. Então, o maior número possível, eu vou ter o maior resto possível, que é o 22, né? O maior número possível x aqui, que é no dividendo. Então, veja bem, essa equação aqui, número 2, vai ficar assim, ó. D mais x, D mais x vai ser igual a 23 vezes Q mais 3 Q mais 3 mais o maior resto possível, que é o 22. Então, eu vou fazer uma distributiva aqui, 23 vezes Q, é 23Q. 23 vezes 3, 69. Mais 69. Mais 22. Sessenta e nove mais 22. Esse D aqui, eu vou substituir aqui na equação 1, eu vou botar 23Q mais 4. Então, eu vou colocar aqui 23Q mais 4 mais x. 23Q desse lado e 23Q desse lado eu corto. Do lado de lá, 69 mais 22 dá... Vamos fazer a conta, né? Para ficar mais claro. 11, né? 11. Vai 1. 9. Então, vai dar 91. 91. E do lado de lá ficou 4x. Agora ficou fácil. Só a caneta que não ficou. Então vai ficar 4 mais x é igual a 91. Qual é o número que eu somo com 4 e dá 91? É 91 menos 4. Então, resposta, esse número é 87. Então, olhando lá em cima, é a letra E. Resposta, a letra E. 87. É. Oitenta e sete. Letra E.